Olá galera, tudo bem? Vocês já sabem, eu sou o professor José Ferrari Neto, estou aqui com mais uma videoaula de questões comentadas da banca Cooperv, que vai organizar o próximo concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, para você que está de olho numa vaga, uma boa chance de você praticar os seus conhecimentos de língua portuguesa, aprendendo um pouco mais sobre essa disciplina, bem como ela é cobrada por essa banca nesse concurso, uma boa pedida é acompanhar a resolução das questões que nós vamos fazer agora, começando imediatamente com a leitura do texto que serve de base para essa questão. Vamos nessa! Nós temos aqui então o texto que vai servir de base para as questões de 1 a 10. Seguindo o nosso procedimento habitual, que vocês já devem ter visto nas outras videoaulas, nós não vamos ler o texto com vocês, nós vamos deixar essa tarefa para vocês concursandos, para vocês candidatos. Por quê? Porque nós somos muito malvados com vocês? Não é por isso. Tem uma razão de ordem prática aí. O treinamento de leitura é parte fundamental do processo de estudo do concursando. Não só para as provas de língua portuguesa, mas para de todas as disciplinas. E a melhor maneira de se praticar a leitura, de se treinar as habilidades com linguagem escrita, é lendo e escrevendo bastante. Então, ler os textos que servem de base para as questões é um passo fundamental no treinamento. Se nós lêssemos a questão aqui para vocês, o texto, nós estaremos facilitando de uma forma que vocês não vão encontrar quando fazerem a prova. Então, a leitura vai ser encargo de vocês. Mas, por um outro lado, nada impede também que a gente dê dicas sobre como deve ser essa leitura. O que o candidato deve fazer para que a leitura seja proficiente, ou seja, para que ela, de fato, gere resultados positivos. A leitura tem que ser atenta, cuidadosa e metódica, para que ela não gere desperdício de tempo e gere eficiência na resolução das questões. A maneira que nós recomendamos que isso seja feito é fazendo pelo menos 3 leituras. Uma leitura prévia de contato, na velocidade natural de leitura do candidato, sem interrupções, apenas para que ele tome um primeiro contato com o texto e ative os seus conhecimentos sobre o assunto do texto, a maneira como ele é tratado, bem como sobre a tipologia e o gênero do texto. Uma segunda leitura, após a primeira, já pode ser um pouquinho mais lenta, marcando palavras importantes, palavras-chave, trechos cuja compreensão não foi bem feita, e outras coisas mais que possam auxiliar o candidato. Essa leitura chamada de leitura trabalhada, ela sinaliza para a parte do texto em que temos mais facilidade ou mais dificuldade. E, por fim, uma terceira leitura, que é acompanhada da leitura das questões do texto, que serve para o candidato localizar as questões no texto, ou seja, localizar as partes do texto que são referidas em cada questão. Controle bem o tempo para que isso não consuma muito do tempo disponível e assim vocês vão ter um acréscimo significativo na retirada de informações do texto, que, conforme nós vamos ver, é parte fundamental nas questões de interpretação. Feito isso, a gente pode passar para a questão 1, que é disparada a mais recorrente. Em sua centralidade, o texto propõe-se ao quê? Em sua centralidade, quer dizer, ou seja, como objetivo central, primeiro objetivo do texto, ideia básica desse texto. Ora, a leitura do texto nos permitiria facilmente chegar ao item B. A intenção é problematizar, por um lado, conceitos artísticos, vamos ver que o texto fala muito de pintura e fotografia, e, por outro, criticar a essencialidade. Essencialidade aqui está sendo tomado como o caráter de essência que se dá no ato de nomear as coisas. Ou seja, é como se o nome trouxesse nele mesmo a essência das coisas. Ok? Então, isso aí é depreensível da leitura do texto e a resposta, portanto, da 1 é a letra B. A questão 2, sobre o título do texto,
também tem sido muito frequente nas bancas Comperv aí, e quase sempre ela é relativa à maneira como o texto se relaciona com o conteúdo geral do texto. De um modo geral, o que a banca quer dizer é que o título já indica, já aponta, já sinaliza para a maneira como o tema vai ser tratado no texto. Então, o título, né, que a gente vai ver lá, ele é Tempo, Pintura e Fotografia, ele já, portanto, sinaliza de modo explícito uma relação estabelecida no conjunto dos parágrafos e aponta diretamente para a centralidade da questão promovida, porque a discussão é sobre a essencialidade ali, né, entre a ciência e a arte, por isso que ele fala desses 3 elementos. Então, a resposta é aqui da 2, o item C. Outra questão muito frequente também, atenção candidatos, não deixem de estudar esse ponto na reta final do concurso. Tipologia textual, estudar as características dos diversos tipos de texto. Nesse texto, nós temos uma argumentação que é a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos, bem como explicação. Alguns conceitos são explicados, portanto, a resposta é o item B. Não é narrativo, porque não se conta uma história, não há passagem do tempo, não há progressão temporal desse texto. Não é injuntivo, porque o injuntivo é o texto que nos ensina a fazer alguma coisa, como, por exemplo, a instrução para você montar um móvel, ou um passo a passo para você fazer uma maquiagem, uma receita culinária, coisas do tipo, formam os textos injuntivos, e também não é descritivo, porque ele não mostra as características de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa. Então, o item B, essa questão caiu, né, esse tópico, tipologia textual, caiu em todas as questões, em todas as provas que nós comentamos aqui no nosso canal. Você pode conferir isso vendo as nossas outras videoaulas. Então, trata-se de um tópico certo de cair na prova do Ministério Público a ser realizada no mês seguinte. Na questão de número 4, nós temos, considerando a totalidade do primeiro parágrafo do texto, a expressão passo ao largo foi utilizada para quê? Questões sobre o sentido de determinadas expressões dentro do texto também são frequentes em concursos de um modo geral, e como é também na Comperv. Então, a melhor estratégia é voltar lá no primeiro parágrafo e ver como é que ele está sendo usado. Nós temos lá, então, que eu tenho lá, né, as grandes mentes no mundo moderno, cada vez mais, se ocupam de discussões que passam ao largo do dia a dia. Ou seja, não consideram, não levam em conta coisas comuns. Então, há um distanciamento entre as discussões modernas e a realidade das pessoas, e a expressão assevera isso, ou seja, confirma. Portanto, letra D. Na questão número 5, para uma compreensão precisa das ideias presentes no texto, o que é necessário? Dominar o código linguístico, ou seja, conhecer apenas a língua portuguesa? Não. Se você sabe a língua portuguesa, mas não sabe outras informações, você não consegue, de forma alguma, compreender o texto. É claro que é necessário você conhecer o código, mas não é suficiente. Então, a letra A é errada. É necessário recuperar as informações implícitas presentes no último parágrafo? Não, não só as que está no último parágrafo, as que estão no último parágrafo, mas todas as informações implícitas presentes no texto como um todo, porque as informações implícitas também fazem parte daquilo que tem que ser compreendido, portanto, o item B não está correto. No item C, é suficiente mobilizar os conhecimentos interacionais expressos pelo gênero? Não, não é suficiente, é necessário, mas não é apenas, ok? É necessário recorrer? Sim, porque esse texto fala de muitas informações extratextuais, por exemplo, Evans ou Matisse, né? Quem são essas pessoas, o que é física, o que é estática ou dinâmica. Essas informações tem que ser levadas, você já tem que ter conhecimento de mundo sobre isso para poder interpretar bem esse texto. Então, existem informações que não estão presentes no texto,
ou seja, são informações de conhecimento de mundo e são necessárias para que o texto seja corretamente interpretado. Logo, a resposta é o item D. Na 6, no que diz respeito à progressão discursiva, ou seja, a maneira como as ideias vão se articulando no texto, ou seja, a maneira que as ideias vão se colocando, a leitura do texto facilmente me remeteria para o B. O segundo parágrafo apresenta o recorte temático do texto. Vamos voltar lá, né? Nós temos lá, vamos ver aqui o parágrafo é o segundo. Então, o segundo, nós temos lá, né, até a discussão colocada sobre a forma de pergunta. Como o segundo parágrafo apresenta essa pergunta e a pergunta vai ser respondida ao longo do texto, é correto, é lícito eu dizer que ele apresenta o recorte temático, portanto, o item B. No 7, o texto apresenta que tipo de linguagem? Figurada, conotativa, ou não figurada, denotativa? E ainda, totalmente conotativo ou parcialmente conotativo? Totalmente denotativo ou parcialmente conotativo? Da leitura, nós vamos perceber que há um predomínio da denotação, porque trata-se de um texto argumentativo, e na argumentação predomina o sentido não literal, né, o sentido real, mas, por vez ou outra, por questões de estilo, o autor apresenta palavras com sentido figurado. Então, resposta, item C. Na questão de número 8, eu tenho aqui, esse tipo de conjectura vai dos físicos aos críticos de arte, que discutem com veemência se é possível dar à fotografia um status de arte equivalente ao da pintura. Esse tipo de questão apareceu de forma quase idêntica em outras provas que nós comentamos aqui no nosso canal. Então, olho vivo com isso. Recomendo que vocês assistam as outras videoaulas e vejam como essa questão está sendo tratada. Se eu coloco o verbo discutir aqui no singular, o que vai acontecer? O pronome que deve ser substituído por a qual, desfazendo-se assim um problema semântico criado em razão da nova concordância estabelecida? Sim, o que acontece é que o discutem, ele está relacionado aos físicos e críticos, por isso que ele está no plural. Se ele vai ao singular, ele passa a se referir à arte, que está no singular. E aí fica com uma dubiedade. O que tanto pode se referir à arte, como pode se referir também a físicos e críticos. Para evitar isso, o que eu faço? Como arte é feminino singular e físico crítico é masculino plural, eu troco por um relativo que esteja sem ambiguidade no feminino plural. Ok? E aí a ambiguidade, o problema semântico fica desfeito e por isso que a resposta da questão 8 é a letra A. Não posso colocar os quais, porque vai remeter a físico e críticos no plural e o verbo vai estar no singular, vai dar um problema de concordância, ok? Se o discute vai para o singular, o referente do pronome que passa a ser arte e não conjectura, e o referente permanece o mesmo, não, porque no plural o referente é físicos e críticos, no singular é arte. Então, até por eliminação, a correta é a letra A. Na questão de número 9, o elemento linguístico C, esse C aqui. Num primeiro momento, a gente pensa que, se é possível, a gente vê o se é possível como sendo uma condicional. E aí a nossa primeira tendência é marcar o item C. Acontece que, se olharmos com calma, nós vamos ver que ele é complemento do discutir. O que se discute? Se é possível dar à fotografia um status de arte equivalente ao da pintura. Ora, o se é possível, toda essa oração aqui, toda a oração, ela tem um valor de oração subordinada ao verbo discutir. E o se que introduz oração subordinada, ele é uma conjunção integrante.
Logo, a resposta correta só pode ser o item D. Ele é uma conjunção integrante, discute se é possível dar a fotografia e introduz uma oração com valor de objeto direto desse verbo discutir aqui. No 9, eu tenho uma questão de pontuação. A questão anterior falou de análise sintática, tema frequente também, olho vivo nas questões de análise sintática. E pontuação, pessoal, caiu em todas as provas que nós comentamos. Olho vivíssimo também estão com esse tópico. A questão 10 diz, portanto, quais são as afirmativas verdadeiras, ok? Então, é possível que o bom entendimento do mundo dispense o excesso de tecnicismo e de nomenclatura, e prosseguiremos dando-nos essa liberdade. A vírgula está bem colocada aqui. Não há necessidade da vírgula na primeira oração aqui, porque o sujeito das orações coordenadas é o mesmo, ok? E aí a vírgula aqui é dispensável, ok? Ambos, o quadro e a foto, justificam-se, o quadro e a foto são... Aqui a presença da vírgula é para isolar o aposto. Uma foto de Ivans em contrapartida e o resultado não entrando, repare que a vírgula ela isola, e nas duas situações, uma expressão opositiva, e por isso ela se justifica pela mesma razão. Portanto, resposta item D. E assim chegamos ao fim dessa videoaula. A gente espera que as questões que nós comentamos hoje aqui da banca Comperv ajude você, candidato a uma vaga no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eu desejo que a língua portuguesa tenha sido bem compreendida através do exame de como essas questões foram resolvidas, bem como você fique ciente da maneira como deve abordar essas questões durante a prova. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é a sua aprovação, e por isso nós temos não só essa videoaula, mas outras aqui no nosso canal com esse mesmo propósito. Não deixe então de assistir, a gente espera vocês nas próximas videoaulas. Agradeço a atenção, obrigado.